começar, Matheus e Letícia. Ok. Vai. A gente cantou nisso. Vocês é que organizam, vocês que são os você sabe. principais. Não, é Lívia que manda. Não, eu sou convidada. Bonito, né, gente? Como ficou bonito, cara. Sendo pra você. Eu aqui usando de coisa pra você. Você não comprou um jeito? Não. Para você e para a Tamara. Gente, como tá? Mas eu não digo pra ela, é só pra mim, ela não vai saber. Gente, como ficou bonito, né? Bem encadernado, bem cuidado, né, cara? A autografia é. Já no Rio? Ah, tá, sei qual é. E eu consegui utilizar. Coisa boa. Bom, boa noite então a todos. Eu acho que O não precisa de microfone está microfone. funcionando, só ligar. Vocês acham que precisa? Precisa de microfone? Não, né? Fica um pouquinho mais acolhedor assim o microfone, né? Quando está mais cheio, aí a gente precisa do microfone. Mas isso não atrapalha a gravação não, né? A voz sai lá bem. A Letícia aqui. Tu acha que a voz sai bem aí se eu falar? Com o microfone é melhor, mas Então acho vamos que no microfone. Bom, boa noite a todas, a todos e a todes. É uma alegria estar aqui hoje. Só um minutinho. Preciso pegar meu óculos de ler. Vou falar Você tem que fazer que tenha tudo. Eu não posso fazer deboche com orelha. Esse aqui é bom para tudo. Sobretudo quando a gente já tem uma idade. Multifocal, porque eu pensei o seguinte, multifocal, para mim envelhecer e tal, sabe? Não, parceiro, já não dá. A gente tem que assumir a idade que a gente tem. Mas a verdade é essa mesmo, já é essa. Eu já estou entregue à minha idade. Marcelo foi em todos os blocos em Belo Horizonte, filho. Você é jovem. Agora sim. Tem que ver o que eu faço multifocal, tem que fazer, não tem como. Tem. Bom, então voltando, retomando. Boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui hoje, né, nesse evento de lançamento do livro de Lívia, El Dia que el Cerro Bajó, já não era carnaval. Agradecer inicialmente pela presença de Lívia, pelo aceite do nosso convite. Lívia, que é uma parceira muito querida, ela já sendo professora na UCV, que é a Universidade Central da Venezuela, ela veio para cá, para o Brasil, fazer doutorado em História aqui na UFOP comigo, defendeu a tese, que é justamente esse trabalho, né? Antes ainda então de continuar a apresentação de Lívia, eu queria agradecer muitíssimo a Letícia, a Maria e ao Matheus pela organização, né, muito competente dessa vinda, que sempre é complexa, porque sempre envolve uma série de cuidados, né? Esse é o evento que é organizado pelo GEP, né, que é o Grupo de Estudos em História, Ética e Política. O GEP já está fazendo agora 10 anos esse ano, e a gente está preparando, eu digo a gente, mas muito menos eu do que eles e elas, do que Letícia, Maria, Matheus, enfim, todos e todas que compõem o GEP, um evento para o segundo semestre desse ano, né, um evento em comemoração aos 10 anos do nosso grupo, né, que começou em 2015, e nesse evento a gente vai ter todos e todas e todos os componentes do GEP apresentando as suas pesquisas, os seus trabalhos, desde a graduação até professores. Hoje, professores e professoras doutores que estão alocados em escolas, institutos federais, universidades, como o caso da Lívia, que hoje é professora visitante na UNILA, a Ana Paula, que hoje é professora efetiva na Universidade Federal
de Alagoas, enfim, todos trabalham comigo aqui no GEP desde a graduação, né? Então a gente vai ter uma festa bem bonita, não é isso, Lívia? No segundo semestre, com lançamento de livro, então, um livro no qual a gente tem textos de todos, né, do GEP, da maioria, né? Tá lindíssimo. Você sabe o título de cabeça? Eu sei que tem Melancolia. Teve uma discussão, né? É Terceiro Tempo. Calma aí, Colinha? Colinha, sim. Mudança. Aproveita que não precisa do óculos. Ele é jovem. Ele é jovem. Chora. Só colocou Terceiro Tempo, né? A gente decidiu o terceiro tempo. É Terceiro Tempo, História, Justiça e Melancolia. Terceiro, é importante falar o título do livro porque ele de alguma maneira reúne as nossas pesquisas e conversa com esses últimos 10 anos, né? Então é Terceiro Tempo, História, Justiça e Melancolia, né? Enfim, as nossas pesquisas em geral estão relacionadas à temporalidade, afetos, né? Sempre com uma orientação ético-política, especialmente discutindo problemas que são contemporâneos, não necessariamente contemporâneos, mas tende a ser contemporâneos, né? Bom, então, tendo agradecido a Letícia, Maria e Matheus pela organização e a Lívia por estar aqui, você está no semestre, tuas aulas estão funcionando lá ou você está em férias? A gente está em recesso. Está em recesso. Já na segunda estou de volta. Já começa, né? Bom, tem aqui uma pequena apresentação de Lívia, que eu já sei de cabeça, óbvio, mas eu vou ler. A Lívia Vargas Gonçalves é de Caracas, Venezuela. Sou mais velha do que você. Eu não vou dizer que... Quem colocou a data aqui, gente? Você bota? Claro. A minha não quero que bote não, hein? Bom, 1977, mãe de Aquiles, né? Mãe de Aquiles, a gente pensa que é uma criancinha pequena, mas Aquiles é um gigante. 20 anos. A Lívia é poeta, escritora, filósofa, tradutora, quer dizer, a graduação e o mestrado de Lívia foram em filosofia. Ela veio para cá, fez o doutorado em história, conseguiu a releitura, né, da tua graduação, não é isso? Do mestrado da história para a filosofia, e agora ainda está fazendo um segundo doutorado na filosofia também comigo, né? A filosofia aqui no UFOP. Então ela é poeta, escritora, filósofa, tradutora, pesquisadora e professora da Universidade Central da Venezuela e na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, que é a UNILA, né? É doutora em História e doutoranda em Filosofia na Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em Filosofia e Ciências Humanas pela Universidade Central da Venezuela, né? Com essa tradução para a História também aqui no Brasil, e com formação em Filosofia pela mesma instituição. Faz parte do grupo de pesquisa em História, Ética e Política, que é o GEP, que é esse grupo que eu falei um pouquinho para vocês. Ela é vencedora do primeiro prêmio de poesia A Meu Poema, de Ouro Preto, Brasil, em 2021, e mais recentemente do prêmio Desmadras, de Literatura Escrita em Portunhol, Buenos Aires, 2023. Ela é autora de livros como, por exemplo, Entre Libertad, Historicidade, Sartre e El Compromisso Literário, que foi a graduação dela, não é isso? Que eu tenho. Você tem? Tenho, você me deu. Eu não tenho. Não? Não. Te vendo, se você quiser. Trânsitos cotidianos, passagens de uma Venezuela convulsa, Rio de Janeiro, 2020, Fantasmagorias da Trama, Ouro Preto, Monte, Trama e Trepadeira, Franca, 2024, e mais recentemente esse livro que ela está lançando aqui, né, que é a tese dela, El Dia que el Ferro Bajó, Já Não Era Carnaval, Contos do Sacudón na Venezuela. Publicou artigos de pesquisas em revistas acadêmicas latino-americanas e participou de várias antologias poéticas. Faz parte do coletivo Poética Venezuelana, Querências e Saudades. Bom, essa é um pouquinho só da Lívia,
né? É uma amiga, uma parceira muito querida. A gente, então, começa um pouquinho, vai falar um pouquinho desse livro, da tese de Lívia. Acho que a gente vou contar um pouquinho a história do livro, né? Porque me lembro bem de quando a Lívia chegou aqui, vindo da Venezuela, né? No momento em que a Venezuela enfrentava problemas, pelo menos gravíssimos, pelo menos, e já vinha de lá com esse projeto, de estudar isso, né? Que é o Sacudón, que é o que a gente pode chamar de uma espécie de acontecimento político significativo, né? Que acontece em 1989, é isso, Lívia? Em 1989, então, que é uma coisa muito importante na Venezuela, né? Não só para a Venezuela, mas para a América Latina em geral e para o mundo, né? Essa experiência de um acontecimento tão radical como foi, né? Isso que ela tem vários nomes, né? E que ela vai explicar um pouquinho, se você puder explicar por que é mesmo que você chama de Sacudón. Eu acho que esse nome tem tudo a ver com a tua perspectiva teórica, né? E Lívia então veio já pensando em estudar esse acontecimento, né? O Sacudón. Chegou aqui, bom, e aí muitas coisas aconteceram, né? Ela ficou impedida de retornar para a Venezuela por muitos motivos, né? Entre eles a gente teve também alguma coisa que aprofundou muitíssimo essa experiência gravíssima da Venezuela e do mundo, né? Que foi a Covid, né? Mas mesmo assim a Lívia conseguiu, durante a tese, fazer um retorno à Venezuela para poder pesquisar algumas fontes, ter acesso a algumas fontes, o que era muito difícil pela dificuldade de ir para a Venezuela, pela dificuldade em, estando lá, ter acesso a essas fontes, não é isso, Lívia? Mas mesmo assim conseguiu algumas entrevistas com pessoas-chave, né? A Lívia também conseguiu, menos do que ela gostaria, mas o suficiente para que nós tivéssemos um trabalho muito interessante, muito bom, extraordinário, na minha percepção, a banca pelo menos achou, né? Extraordinário. E, bom, o que acontece é que nessa imigração forçada, nesse exílio forçado, né? Nesse exílio, ou seja, nessa imigração forçada de Lívia, a relação dela com o próprio Sacudón foi se transformando, né? A Lívia que veio para cá e que foi vivendo aqui 4 anos, não era mais aquela mesma Lívia que veio da Venezuela. Portanto, a percepção que ela tinha do objeto dela mudou, né? Foi se transformando, não apenas a percepção do objeto, mas também a maneira como ela pensava, os autores que ela lia, como ela pensava história e filosofia, como ela então acabou se comportando diante desse objeto que é o Sacudón, né? E aí essa distância forçada acaba mudando também muitíssimo o modo da Lívia pensar e escrever, né? Escrever inclusive a tese, escrever inclusive poesia, né? Então eu diria que a Lívia se torna poeta a partir disso, né, Lívia? Claro que provavelmente ela tenha escrito outras coisas antes, poesia antes, não sei, mas acho que você se torna poeta, né? Escritora aqui. Eu acho que se torna aqui por causa dessa imigração forçada, né? Desse exílio. E isso impacta diretamente a tese dela, porque a Lívia também, além de produzir textos mais curtos, como contos, crônicas, ela tem um livro, né, de crônicas sobre essa estadia aqui, essas idas e vindas para a Venezuela, como ela está transformando a relação dela com esse objeto, que é o Sacudón. Ela vai então arrumando jeitos, né? Vai criando estratégias para se relacionar com esse objeto, né? Através de gêneros mais distintos, poesia, crônica e uma tese em história, né? Claro que todas elas se cruzam, conversam, mas ela consegue se comportar muito bem em todos esses gêneros, né? Então eu diria isso, né? Eu diria que esse exílio forçado da Lívia faz com que ela mude não apenas a relação dela com a Venezuela, com o objeto histórico, com os autores e autoras que ela começa a ler e reler e repensar, mas também com a forma. Então a tese da Lívia é também,
né, e junto com outros textos que giram em torno da tese da Lívia, que ela constrói, é também uma inovação, além de ter um caráter de ineditismo no que diz respeito ao argumento teórico empírico, é também uma inovação formal, né, no que diz respeito ao objeto, a esse objeto, à história, a fazer história. Então é isso, a Lívia, um argumento central da tese da Lívia é o argumento de que o Sakudona é um acontecimento, né? E aí a gente passou 4 anos discutindo isso, o que é um acontecimento, né? Se é possível ou não prever um acontecimento, o que é um acontecimento, se é possível ou não prever um acontecimento, em sendo possível prever um acontecimento, né, como se antecipar a ele, né? Se não é possível, não é possível se antecipar a ele. Pois bem, tendo acontecido isso que é alguma coisa da ordem do acontecimento, que tem justamente, né, a característica de reabrir um determinado mundo, um determinado horizonte, né, e oferecer daí em diante um outro conjunto de possibilidades e limites, né? Tendo acontecido isso que é o acontecimento, nesse caso o Sakudona, né, que a Lívia também vai identificando que de alguma maneira vai tendo movimentos similares por todo o Ocidente, por todo o mundo. Eu me lembro que a gente conversava muito, a Lívia chegava aqui às vezes: Marcelo, tu viu o que aconteceu na Turquia? Eu disse, eu acho que é da ordem no Chile, eu acho que também é da ordem do acontecimento. E acontecimento é um conceito caro para autores os mais distintos que nós trabalhamos juntos, que todos nós de alguma maneira temos uma relação entre autores como Benjamin, Badiou, Deleuze, enfim, Daniel Ben-Said, né? E aí, então, continuando, depois que esse acontecimento vem à tona, né, tem um outro conjunto de perguntas também teórico-empíricas, que porque a Lívia está sempre entre a teoria e a empiria, né? Num primeiro momento, eu repito, tentando perceber, inclusive através das entrevistas, dos documentos, se era possível ou não perceber, mapear, se antecipar a esse acontecimento, né? Imaginar, ao menos, que ele pudesse acontecer. Talvez a resposta de Lívia, pelo que eu me lembro, é que não, né? Em aconteceu, né? Abre-se um outro mundo, né? É possível, depois desse mundo aberto, estabelecer uma ponte com esse mundo anterior e tentar pensar, então, retrospectivamente, quais foram as condições de possibilidade desse acontecimento, por que é mesmo que ele aconteceu dessa e daquela maneira, por que determinadas pessoas participaram, outras não participaram. Quer dizer, é possível. Se não é possível fazer uma leitura prévia do acontecimento, numa tentativa de imaginação e antecipação a ele, é possível fazer uma leitura a posteriori, retroativa desse acontecimento, né? Boa parte da tese da Lívia talvez se desdobre a partir disso, né, Lívia? Uma pesquisa através das entrevistas, né, e etc., no sentido de forçar uma leitura retroativa do acontecimento, mesmo no limite, sabendo que, no fundo, essa leitura retroativa também, de alguma maneira, é marcada por esse acontecimento, de maneira que é muito difícil você atravessar esse corte, que é o acontecimento, né, para saber exatamente o que é que provocou esse acontecimento, na medida que as pessoas que experimentam esse acontecimento, quando lembram dele e dos dias e meses anteriores a ele, já lembram impressionadas, né, pelo impacto e pelos desdobramentos desse acontecimento, o que dificulta essa espécie de visão objetiva dessas pessoas no que diz respeito a antes, ao anterior ao acontecimento. Mas aí a Lívia, então, tem uma espécie de paradoxo, né, que constitui esse trabalho da Lívia, né? Por um lado, não é possível essa visão perfeita retrospectiva no que diz respeito a um acontecimento, pós-acontecimento, mas ao mesmo tempo ela força não com o objetivo de trazer à tona aquilo que realmente foi o substrato desse acontecimento, as suas causas, né? Mas muito mais no sentido de experimentar e multiplicar possibilidades de compreensão desse acontecimento, sem, repito, né, a pretensão de dizer qual foi a explicação, qual é a explicação mais razoável, mais objetiva, né? Mas sim
tentar, experimentar, ensaiar explicações, né? É isso? Eu acho. Você acha que é isso? Você conseguiu esclarecer muitas coisas que eu nem consegui esclarecer. Isso é modéstia de Lívia. Lívia é brilhante, todos nós sabemos. É um prazer enorme para mim trabalhar com ela, ter trabalhado e continuar trabalhando com a Lívia, né? Então acho que você pode falar um pouquinho para a gente dessas coisas que eu disse, da tua tese, né? Os autores que você trabalha, essa noção de acontecimento, essa pretensão de pensar o acontecimento antes, de pensar o acontecimento depois, de revirar esse acontecimento depois, como foi esse teu exílio forçado, como é que isso marcou determinantemente a tua relação com o objeto, e não apenas com o objeto, com a forma, né, com a tua escrita, como é que você se tornou a Lívia de hoje? Uau! Bom, primeiro, eu queria agradecer pelo convite, agradecer estar de novo na minha segunda casa, né? Muita coisa eu senti nessa viagem, né? Mais uma viagem, essa volta para cá. Sim, a minha segunda casa mater, né? Alma mater, como a gente fala. E me reencontrar com esse personagem aqui que é tão importante. Não apenas nesse percurso, nesses trânsitos acadêmicos, mas também na minha caminhada enquanto migrante, né? E tudo que o Brasil tem oferecido para mim a partir desse encontro com o Marcelo. E é uma coisa que eu queria agradecer muito, até o fato do GEP existir, né, e abrir essas possibilidades, esses encontros sempre afetivos, sempre afetivos, e não por isso não profundamente acadêmicos e intelectuais. Eu esteja aqui hoje, né, com o Matheus, com a Letícia, com Maria Aurora, Maria Eduarda. Eu sempre estou trocando o nome de todo mundo, desculpa. Maria Eduarda. Nessa sala, né, na qual eu já estive em outras ocasiões e por outras razões. Eu queria começar primeiro, eu gosto de contar história. E essa coisa de contar história, ela também, ela emergiu aqui, foi assim, no Brasil. Eu me descobri contadora de história aqui no Brasil. E agora não abro mão disso, sempre estou contando história. Então, a história que eu queria contar é a seguinte: como que foi que eu cheguei aqui, né? Uma estudante de filosofia, professora de teoria social na Escola de Sociologia da Universidade Central da Venezuela, e chego aqui para fazer doutorado em História. Eu chego aqui pelo Marcelo Rangel. Abriram um edital da OEA para estudantes da América Latina fazerem pós-graduação em programas no Brasil, e eu concorri e eu estudei os programas, né? Eu estava procurando um doutorado em filosofia, não tinha em filosofia, já ele vai fugir porque vai ser homenageado agora. Eu tenho uma homenagem para receber lá no Centro de Convenções, que é dos alunos que estão formando agora na História. Então eu preciso sair agora. Queria te ver. Obrigada. Aproveitem a Lívia, esse privilégio. Então, a história que eu ia contar é que eu estudando, stalkeando, né, os professores das linhas de pesquisa das universidades que estavam oferecendo doutorado em História, eu me encontro com o Marcelo. E eu vejo que ele dialoga muito com o que eu vinha refletindo, que era pensar o acontecimento, né? Aqui preferem chamar de evento no Brasil. Em espanhol a gente costuma chamar mais de acontecimento. E essa minha preocupação pelo acontecimento, ela vem por causa também das derrotas do século XX, né? De como que a gente herda uma geração de resignações, de apostas emancipatórias derrotadas, e como o acontecimento aparece como um possível caminho reflexivo, não apenas reflexivo, mas também político, para pensar potências
disruptivas e não apenas por um exercício teórico só, ou filosófico que também, mas a partir das próprias experiências da América Latina e particularmente a partir da experiência que aconteceram no meu país no ano 1979 e que é um ano muito simbólico porque ele carrega simbolicamente a marca historiográfica da queda do Muro de Berlim, né? que também carrega muitas quedas, entre elas a queda e as mortes, né, das possibilidades emancipatórias, do programa revolucionário, socialistas, etc. Né? E enquanto acontece em 79, que globalmente se posiciona, né, e marca uma historiografia global para nós, e que é uma historiografia, uma narrativa que também sela uma disposição política, nesse mesmo ano, na Venezuela, meses antes, acontece o que é mais comumente conhecido como Caracazo, né? Que foi eu assumo e mantenho a hipótese de que foi um acontecimento imprevisto que ocorreu entre 27 e 28 de fevereiro em todo o país. E por causa não, esse por causa eu acho que é errado. A partir e em resposta às políticas que iria implementar um novo presidente da República que tinha tomado posse em 2 de fevereiro desse 1979, Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, ele acabou sendo assim a ficha que podia relegitimar o processo de desgaste político, econômico, social na Venezuela, mas também uma ficha internacional pela recomposição das lideranças na América Latina, né? No ano 89 era um ano bem convulso na América Latina. Ano 83 tinha acontecido uma crise econômica na baixa dos preços do petróleo que afetou as economias da América Latina, e isso gerou vários movimentos e revoltas sociais, né? Aqui no Brasil houve, de fato. E então também estavam os processos da Nicarágua, a Revolução Cubana. Então o Carlos Andrés Pérez era como a figura carismática que podia ser o grande mediador nos processos geopolíticos na América Latina e o grande neutralizador dos malestares que se anunciavam para a Venezuela. A Venezuela era um país com uma economia rentística importante, que tentava montar um estado de bem-estar num país neocolonial, e que com Carlos Andrés Pérez se propõe a implementação de uma viragem neoliberal, que ele assina acordos com o Fundo Monetário Internacional. Isso estava acontecendo na América Latina inteira, para o Estado ir perdendo o controle da economia do país, né? Os serviços públicos, a educação, isso tudo estava nas mãos do Estado, e a política neoliberal era privatizar tudo e deixar tudo nas mãos livres do mercado, né? E ele chega com isso, 2 de fevereiro, e logo em seguida ele anuncia umas certas medidas neoliberais que bateram muito no cotidiano das pessoas. E o malestar se acrescentou, já tinha outros precedentes, né? Um pouco que eu trabalho na minha tese justamente como o sacudão
ele é a conjunção de diversos malestares, né? Então, estava malestar pelo preço do transporte, né? Um pouco como aconteceu em 2020 no Chile, aconteceu no Equador, né? Aumentam os preços do transporte, isso gera desconfortos e pode levar para revoltas. Tinha também uma crise com os alimentos que estavam sendo ai gente, eu esqueço o nome. Assim, os comerciantes escondiam, né, esses alimentos para aumentarem os preços, né? Tinha muita repressão estudantil, né? Estudantes assassinados, presos, assim, uma série de coisas e de malestares que confluíram. E um 27 de fevereiro, segunda-feira, acontece, né? O que acontece? Acontece que aumenta o preço da gasolina e isso em seguida leva para um aumento dos preços do transporte. E nas comunidades das periferias da Venezuela, cidades periféricas, satélites das grandes capitais, começam a terem protestos nas rodoviárias. E há uma inversão da relação de poder entre os transportistas e a população, né? Antes os transportistas impunham os preços do jeito que eles queriam e as pessoas simplesmente aceitavam, e nesse dia as pessoas decidiram não aceitar, né? Uma decisão consciente, uma decisão programada, não, né? Pulsões. Enquanto isso acontecia concomitantemente em várias cidades da Venezuela, começa a aumentar, né? As pessoas começam a se animarem para tomarem as ruas e começam as pessoas tomarem também os negócios, né? A recuperarem aquilo que estava sendo escondido para eles. Tem saques e acontece o caos, né? O movimento estudantil também era talvez o único setor organizado que tinha chamado para fazerem protestos em contra do assassinato de 2 estudantes. E eles organizaram protestos, mas em paralelo, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, né? De fato, eles ficaram surpresos quando a polícia estava indo embora, quando eles estavam jogando pedras e tal, e eles achavam que tinham conseguido derrotar os policiais, só que os policiais estavam indo para onde estava o caos na cidade, que era incontrolável, né? Então, esse evento que aconteceu na Venezuela, que quebrou por 2 dias a estabilidade social e política no país, que não foi programado, ele gerou uma fenda na historiografia e também no percurso social e político da Venezuela, né? Que vai à contramão desse 89 que está inscrito nas narrativas historiográficas globais, né? Que colocam a queda no Muro de Berlim. O que significa o 1979 do sacudão diante daquela outra narrativa? O que impugna, né? Tem como disputar essa grande narrativa historiográfica? O que fala esse 89 que aconteceu em 27 e 28 de fevereiro, né? Então, quando eu decido vir para cá, eu ia um pouco mais ingênua. Eu queria só analisar até que ponto o sacudão, que depois eu vou explicar porque ele se chama sacudão, ele foi ou não um acontecimento, né? Foi uma pergunta jogada pelo meu orientador na Venezuela. Ele falou: Lívia, foi ou não foi o Caracas um acontecimento? E eu fiquei, não sei, né? E esse não sei acabou se convertendo na minha pergunta, meu problema teórico, com o qual eu chego aqui. E eu chego aqui, o 9 de abril, da Venezuela, eu não sabia falar português, e eu venho me reunir com o Marcelo.
E o Marcelo, muito fofo, ele me sugere para eu mudar de orientador, porque ele ia viajar para os Estados Unidos de pós-doc, né? E eu falei, não, cara, eu estou aqui para você, não vou abrir mão de você. Não, mas sua tese pode ir para a América Latina. Não, eu não quero trabalhar na América Latina, não. Eu não sou, meu foco não é... Tem a ver com a história da América Latina, mas meu foco é teórico, eu quero trabalhar com você. Aí, ao final das contas, ele aceitou, ele sugeriu um co-orientador que acabou sendo um grande amigo, o professor André Lemos Frejo, que é quem faz o prefácio deste livro, né? Foi um grande companheiro de travessias. Bom, e enquanto isso ia rolando também minha realidade enquanto migrante. Chegou aqui, eu nem pensava, não era um projeto migrar, né? Migrar acabou sendo uma circunstância advinda, e que eu consegui levar, às vezes para frente, às vezes para trás, às vezes de lado, às vezes caindo, pela companhia dos meus colegas, dos meus companheiras aqui, né? Dessa rede afetiva que foi se criando, né? E essa experiência dolorosa da minha migração, ela perpassa também e marca o caminho dessa tese. Eu vou para a Venezuela, ainda nessa coisa de avaliar se foi ou não foi acontecimento, ou até avaliar o próprio conceito. E a ida para lá me marca muito por várias razões. O encontro com as testemunhas, que as testemunhas viram nessa pesquisa uma sorte de canal, de ponte, para as vozes delas serem ouvidas, né? Porque até hoje, mesmo que o governo, o projeto político bolivariano coloque como a gênese dessa historiografia do processo bolivariano nesse evento de 1979, as vítimas desse episódio ainda hoje não foram reparadas, né? Porque 27 de fevereiro, assim como aconteceu aquela revolta popular, ela foi apagada com um massacre que deixou nos subregistros mais de 2.000 mortos, né? Em 10 dias, num regime democrático. Então, isso, né? Eu me encontro num país que as vítimas até hoje não são reparadas, mesmo um governo que cria uma narrativa que se ancora e coloca como a gênese do processo bolivariano aquele evento. Isso gera muita dor, né? Quando eu vejo que essas vozes não são contempladas, não são ouvidas, e eu acompanho esse movimento, né? Me quebra, né? E acompanho esse movimento também vendo como que elas vão recriando lacunas, né? Então isso também me encontra com as questões metodológicas, os problemas metodológicos com que a gente se encontra e tem que lidar, né? E as perguntas de até que ponto é confiável ou não a fonte testemunhal, mas eu assumi que ela era importante com as próprias lacunas, né? E eu decidi trabalhar entre essas fontes e as fontes dos jornais. E eram dois registros, né? O registro do Gito, o registro, né? Do que foi falado, do que foi registrado, e aquela outra camada que não foi dita. E eu estava apontando para ver o que não foi dito e que eu encontrei parcialmente com as testemunhas, né? E eu joguei com essas duas fontes, e a partir dessas duas fontes, ou desses dois tipos de fontes, eu fui construindo o meu encontro
com aquele acontecimento. Então, aí foi mudando tudo, aí de eu pensar, fazer uma análise, uma abordagem para avaliar se foi ou não foi, minha preocupação teórica virou para uma necessidade política e ética de mostrar isso num dito, né? Aí eu estava muito travada, né? Eu acho que todo pesquisador tem esse momento de eu não sei para onde vou, o que eu vou fazer. E uma noite eu estava na casa daqueles dois personagens que estão aí atrás, a Luísa e o Marcelo Abreu, né? E eu, gente, eu não sei como abordar esse negócio aqui. Eu sinto que eu preciso falar o que essa outra história, né? E o Marcelo me fala: mas você é escritora, você é narradora, conta a história, faz crônicas. Até porque uma das coisas com que eu me encontrei é que não tem narrativa, não tem historiografia sobre esse evento, né? E é uma coisa que gera é muito curioso, porque mesmo sendo um evento que tem um impacto grandíssimo no país, né? Ele não tem sido estudado, né? Ele só aparece nas narrativas da propaganda, né, governamental, que reivindica aquele episódio, e do outro lado as narrativas que simplesmente não querem tocar nesse assunto, né? Pela potência disruptiva que isso tem, assim, o sacudão ele se converteu num fantasma, né, numa sombra daquilo que deve ser evitado, né? Até o ponto da minha viagem no ano 2019, fevereiro de 2019, eu esperando que houvesse algum evento comemorativo, porque o governo, que se chama de esquerda revolucionário, que sempre fala do 23 de fevereiro, e o governo não só não fez, adiantou o carnaval, para as ruas só terem ambientes de carnaval. E isso acontece porque a situação econômica, social e política, o descontentamento popular era muito grande, e o fantasma do sacudão do Caracaço era muito perigoso, né? Isso me gerou uma tristeza profunda, né? Eu estive lá nesses dias, e isso me levou com essa minha necessidade, enquanto pesquisadora, bolsista, né? O privilégio de eu poder dedicar meu tempo para pensar, para refletir e para propor uma escrita, uma narrativa de um episódio relevantíssimo no meu país, era para mim um compromisso, né? Porque nenhum dos meus colegas na Venezuela tinha a possibilidade de fazer, né? Então, essa tese vira outra coisa, e vira também metodologicamente, não só na escrita, né? Que é uma outra, que tem umas questões metodológicas, epistemológicas e também teóricas, me leva também a uma outra disposição ética e epistêmica, que é a de suspender o juízo, né? Quando a gente pesquisa, sempre vai, né? Eu vou para esse objeto, vou tentar ver o que é isso aqui, isso aqui, isso aqui, e a gente já tem meio que um caminho, né, previsto e quer avaliar isso. E muitas das vezes, quando a gente vai assim, dessa forma, a gente acaba perdendo a possibilidade de testemunhar de outras coisas que passam nesse movimento com esse objeto, porque você já vai, né, dirigido para um alvo. E eu decidi suspender o juízo, suspender a vista e abrir e dispor o ouvido. Então eu apostei por uma epistemologia do ouvir, né? Aquele fantasma do sacudão está me falando, né? Nessas vozes. E
e foi muito revelador, né? Eu acho que foi um encontro, né? Foi para além do próprio evento, do próprio acontecimento, que quebrou a ordem social, histórica, política do meu país no ano 89, o próprio processo de reflexivo, de pesquisa, de encontro, de escrita também foi, né? Porque houve também essa escrita, ela é um acontecimento performativo, ela produz um acontecimento na medida que nenhum evento histórico, nenhum acontecimento histórico, nenhum fato histórico é possível de ser reproduzido tal qual como ele foi, né? No entanto, é possível recriá-lo, tentar acompanhar esse movimento orgânico, né? Ou acompanhar esse evento no movimento orgânico a partir desses sinais que podem se tornarem ou não audíveis, né? Ele decide o que ele quer deixar falar. Muita coisa aqui, com certeza, esse evento, o Sacudon, eu não consegui ouvir, impossível, né? No entanto, eu fiz, né, fiz questão de me dispor e de parar um pouco essa minha pretensão conquistadora que sempre a gente tem, né, de conquistar aquilo, o objeto, e deixar me atingir, né, que essa é uma diferença entre a vista e o ouvido, né, a vista sempre ela aponta e dirige para alguma coisa, né, você vai para aquilo, o ouvido obriga você a ser afetado, ele te afeta, né, então um pouco isso que acontece aqui, né, e entre as demandas das testemunhas, o que esse encontro estava me dizendo, né? Esse movimento em que ela estava me convidando e as sugestões do Marcelo Abreu, nesse caso, a minha tese virou uma crônicas, né? Eu, para a qualificação, tinha feito todo um debate teórico, né? Falando sobre o que significa, né, uma possível construção teórica do conceito de acontecimento, diante de um debate que é bem mais amplo, né, e que ainda tem, né, muitas questões, né, para serem apresentadas. Acho que é um problema teórico que ele se atualiza, né? E se alimenta a partir desses desafios que vão surgindo. E depois essa possível narrativa que reconhece que é uma narrativa que só foi possível ser escrita a partir do que meu ouvido conseguiu ouvir, né? Entendendo que há muitas escritas possíveis e que essa escrita também é possível nesse contexto em que eu estava enquanto migrante, esse contexto que passou pela pandemia, né? E é uma escrita que está atravessada por dores também, né? Enfim, eu acho que é um pouco isso. É uma escrita que propõe também uma forma gráfica, né? Eu insiro as vozes testemunhais na minha escrita, né? Eu não coloco elas separadas, eu não analiso elas, eu incorporo. No sentido de incorporar, né? Porque a minha voz, né, essa Lívia que escreve aqui é uma Lívia que está incorporando fantasmas, né? E elas falam por si. Então, na escrita, né, nas crônicas, elas fazem parte, elas mantêm a língua, né, tal qual como
quando as entidades descem no corpo, né, do medium, ela fala na sua língua. Bom, essas testemunhas falam na língua delas, né, o espanhol. Então é isso, né, é uma escrita que se tece com essas vozes e que também trata o dito, o plano do dito, dos registros jornalísticos, que tem outro tratamento. Assim, com eles sim, há uma análise, há um encontro, é um tecido, mas eles fazem parte daquilo que foi escrito, né? Dos fatos, né? É um duplo movimento, né? Esse movimento entre o que é fato, né? Que é o encontro nos registros jornalísticos, e aquilo que se move, né? Mais fantasmagoricamente, que é o encontro nas vozes das testemunhas. Então propõe isso e deixa várias perguntas, né? Uma delas que foi colocada tanto na qualificação quanto na defesa, que foi colocada pela Luísa, né? Como é que você consegue, como é que você vai escrever algo que é impossível de ser representado, que é irrepresentável? Se o acontecimento seja, né, transborda toda possível estrutura e representação, então como você escreve algo que não pode, né? Na qualificação eu tentei achar um jeito. Depois no caminho eu falei, não precisa. Assumir que é impossível, né? Que não é possível uma representação do acontecimento, que essa escrita sempre é uma traição, né? Mas que reconhece que trai, né? Que tenta ser honesta e que reconhece que, mesmo sendo uma escrita que se propõe a acompanhar esse movimento mais orgânico, há sempre uma domesticação, né? Há um moldurar, né? Eu acho que há uma arte. Eu acho que escrever, agora que eu, assim, falando com você, penso assim, escrever o evento é uma arte, é uma arte, porque você recria, você consegue expressar, ou tenta, né? Tenta. E aí a questão é isso, como fazer de uma arte, da escrita, de um evento, uma tese. Enfim, eu acho que eu gostaria de encerrar com isso, né? Como que a UFOP, o programa do PPGI, é um programa que abraça esses desafios contemporâneos do se fazer história e escrita da história, teoria da história, filosofia da história, e que abraça também tanto as limitações quanto as lacunas e as capilaridades, né, que transbordam as fronteiras disciplinares, né, e que essa tese que foi só possível por isso, né, ela foi acolhida nesse espaço que é o programa, o PPGI da história do UFOP. Não só foi acolhida, ela foi promovida, né? Porque aquilo que eu escrevi, eu me propus naquele projeto para eu entrar aqui, ganhar uma bolsa aqui, não, era qualquer outra coisa, né? Mas comum, né? E o programa que permitiu, né, me animou para eu construir essa minha relação e esse meu encontro com esse evento, com o sacudão, né? Eu só queria ler, talvez, o último parágrafo. Bom, eu não falei uma coisa. O pós-fácil desse livro aqui foi escrito pela Luísa, né?
Então, eu super recomendo a leitura, de verdade. Então, eu queria só ler o último parágrafo, né? E como a tese encerra, por sugestão também do Marcelo Abreu, né? E fala: por fim, essas crônicas não apenas propõem uma possível narrativa do Sacudum, elas não apenas contribuem com o registro historiográfico de um dos episódios mais disruptivos da história contemporânea venezuelana, trazendo à tona os sussurros e vozes fantasmagóricas que o sustentam. Se alguma coisa tem de relevante essas crônicas, para além de todo o anterior, é que as vozes, com seus diversos tons, volumes e acentos que as atingiram e com as quais elas foram se articulando, trouxeram para nós traços dos distintos movimentos, pulsões, sentimentos e dinâmicas que confluíram na produção do Sacudum e, com eles, a mensagem e o convite para nós transitarmos nestes momentos em que a pulsão de morte e de desesperanças nos assombra, um caminho possível em que o trágico se transforma em poesia, e encerra da seguinte maneira: no dia em que o morro desceu, já não era carnaval. No dia em que o morro desceu, já não era carnaval. Ruas fantasiadas de fúria quebraram o fluxo cotidiano de cidades e almas cansadas. A barricada anunciou outros ritmos, com línguas de fogo pungente, chuvas de adrenalina, zumbido envelhecido, enxame caído. No dia em que o morro desceu, já não era carnaval. Um bloco de vidas anônimas irrompeu no festim sem licenças folheadas, sem enredo, sem rainha, sem rota. E os momos sem coroa dançaram ao ritmo de compassos dispersos. No dia em que o morro desceu, já não era carnaval. Corpos sem máscaras e sem nome, com corcundas de miséria e com marcas de tejo na testa, somaram quilos de algazarra no peso das suas costas. Explodiram as vitrines, arrebentou a paciência, saltaram as ilusões. No dia em que o morro desceu, já não era carnaval. Caixas de margarina e sangue iluminaram o cinza de ruas sem pulso. Os corpos caíram, rachou o chão, multiplicaram seus disparos. Na favela, os bloques continuam vestindo a mesma fantasia de um coador que revela rastros de chumbo e de pólvora. Nele se infiltra o fôlego por onde viajam gritos sem tempo dos fantasmas que nos assombram. Ouro Preto, 27 de fevereiro de 2022. E assim encerra a minha tese. E com isso eu queria encerrar a minha fala de hoje. Gente, então, boa noite. Obrigado, meu bem. Obrigado, Lívia. A gente vai passar por um bloco de pergunta, conversa, discussão. Como que a gente pode fazer? Sobre a fala da Lívia, sobre a questão do livro, e eu já tenho 2 perguntas. Mas aí deixar aberto para alguém começar, iniciar a nossa conversa sobre o trabalho da Lívia. Eu não vou começar porque, né, é santo de casa, né, então não vale. Se alguém que assistiu, que queira se manifestar. Então vou eu mesmo. Foi bom escutar a Lívia, porque eu ainda não completei a leitura do livro, porque a gente está planejando uma entrevista, então a gente teve o privilégio de receber o miolo antes do lançamento. E foi muito bom escutar a Lívia, porque boa parte do trecho que eu li as primeiras 100 páginas, ouvi-la foi relembrar exatamente do processo de leitura mesmo da obra, é muito semelhante, né? A Lívia tem esse talento do contar, contando e escrevendo. E a primeira pergunta é:
Então, o que é o sacudão? É verdade, eu não contei o que é o sacudão. Não daria spoiler. Não. E aí, quando você estava falando sobre a questão das publicações oficiais, né, dos registros oficiais de revistas e jornais, me veio na cabeça o relato, eu não vou lembrar o nome, né, da testemunha, mas que falou algo da ordem que a experiência do evento, no momento em que você estava colhendo o testemunho, ele sentia na ordem de um lado, da ordem do criminoso, e de outro da ordem do esquecimento. E aí, você chegou a usar esse termo que agora é da questão da tessitura, né, da construção do evento, do acontecimento. Mas enfim, esse acontecimento ele é acabado no contexto da Venezuela, ele está em disputa, e como? Ele tem uma forma nessa constituição dentro da narrativa da história contemporânea da Venezuela. Para quem é um ignorante com relação à história da Venezuela, eu fiquei matutando isso na cabeça. Eu acho que é isso, assim, as minhas, pelo menos até agora. Então, o sacudão. Por que sacudão? Né? Eu esqueci de falar disso. Na Venezuela, esse evento, ele é chamado de 3 formas, não, na verdade 4. 27 de fevereiro, os fatos do 27 de fevereiro, né? Caracaço, né? Por Caracas. Sacudão e el dia que los cerros bajaron. Por isso se chama assim. E depois vou contar a história do poema e por que ele se chama assim. Sacudão por quê? Né? Eu encontro, primeiro, problemático o nome Caracaço, porque acaba reivindicando a centralização de um evento que não apenas aconteceu na capital, ele aconteceu no país inteiro. Então, o Caracaço acaba reduzindo a abrangência e o impacto que esse episódio teve no seu desdobramento, né? No decorrer da pesquisa, né, e também esse outro nome que também é disputado, muitas pessoas do comum, né, elas falam, não podia se chamar Caracaço, senão Guarenaço, né, que Guarenas foi a cidade onde ficava a rodoviária, a primeira rodoviária onde explodiu o negócio, né? Então tem uma narrativa, né, no imaginário popular que fala que tudo começou em Guarenas, né, nesse ponto. E aí eu encontro na pesquisa, né, nos jornais, revisando os jornais, a concomitância temporal nas emergências dos protestos. Em 28 de fevereiro, os jornais mais importantes que eu revisei, eles todos apontavam para protestos em várias pontos do país e eram praticamente no mesmo horário, quase todos eram nas rodoviárias. Possível hipótese, possível não, eu acho que é um fato, né? As pessoas das classes trabalhadoras não conseguem morar nas cidades, né, nas metrópoles, e têm que morar em cidades satélites, e o deslocamento fica impossível com esses preços das passagens, né? Então eu encontro essa simultaneidade temporal, mas também encontro uma outra simultaneidade, que é a simultaneidade dos tipos, dos malestares e das formas de protestos, né? Tinha por um lado o malestar dos usuários do transporte público, tinha o malestar sobretudo das mulheres que sustentam, né, a alimentação da família, e tinha o malestar estudantil pelo assassinato dos estudantes da Universidade Central e pelo 26 estudantes que tinham sido presos no final de semana anterior, né? Então, há uma simultaneidade também de malestares que concorrem sem previsão, sem programa, sem planejamento, esse dia, né? E
essa concorrência, ela vai produzindo uma explosão que acabou sacudindo, né? Então eu acabo por abraçar o termo sacudão, primeiro porque simbolicamente ele leva, né? É uma imagem que leva para a sacudida, né? E a sacudida também mexe a superfície e faz com que forças que estão por baixo, que eu chamo subterrâneas, telúricas, elas emergem, né? Sacudão, porque também foi um dos termos que foi com que esse evento é conhecido. Eu não ia inventar um termo abstrato. E é isso, né? E tira um pouco o evento de uma localização que não é certa, que acaba diminuindo o que isso foi, né? Isso sobre o termo sacudão. Disputas, então é muito triste o que eu vou compartilhar com vocês, né? Um evento que é apagado tanto na academia, né? E nos últimos anos também pelas políticas governamentais, né? Já o sacudão, no momento que ele se produz, ele é rotulado pelas mídias da época e pelo Estado como uma revolta de bandidos, né? Um pouco por isso essa testemunha, né, que fala, não vou falar, essa foi uma testemunha que ela me deu um relato que não era o certo, né? E ele me falou depois que ele me contou essa história toda, falou, olha, essa história que está aí não é a real, porque a real ela me converte em bandido e ainda não prescreveu, né? Então ele não sentiu medo de se colocar em evidência, né? Então o rótulo, né, das mídias e do governo da época, que era esse governo da democracia representativa, chama-se punto-fijismo na Venezuela, assumiu que isso foi uma rebelião de bandidos, de vândalos, né? E as vítimas acabaram se convertendo em bandidos, né? Então houve muitas pessoas assassinadas, até hoje há pessoas que nem sequer foram identificadas, pessoas as que sobreviveram, né, ficaram com graves problemas, as famílias dessas vítimas, assim, as famílias que também são vítimas, sentirem vergonha pelos seus familiares, porque eles eram considerados de bandidos, até as mesmas vítimas também se sentirem com vergonha, né? Então, por um lado isso, e por outro lado um apagamento, né? Essa coisa essa injustiça de colocar você como um bandido, e a injustiça, aliás, se não é bandido, não aconteceu aquilo, né? De fato, nas narrativas historiográficas, as pouquíssimas que há de historiadores mais republicanos, liberais, tal, isso não aconteceu, né? Então, quando ele foi nomeado, o Caracaço, o sacudão, ele era nomeado como uma rebelião de bandidos, ou simplesmente uma coisa que não aconteceu, né? Apagada da historiografia. O governo, como Chávez é que, né, faz circular de novo o sacudão, né? E monta uma narrativa, constrói uma narrativa que acabou sendo uma narrativa de propaganda, né, para identificar o processo bolivariano revolucionário venezuelano, né, que tem a sua gênese naquela rebelião popular. E de fato um pouco fazendo justiça, não era possível pensar o Chávez se não tivesse acontecido o sacudão, né? É uma hipótese que tem sustento, né?
Mas isso era Chaves, né? E é isso, para a propaganda, para a construção dessa narrativa oficial de uma outra historiografia, de um novo processo político venezuelano e tal. Mas na academia não se fala, não se escreve. Os intelectuais de esquerda só na propaganda, ou fazendo funções de governo. E o sacudão acaba que sendo invisibilizado ao ponto que quando eu fui para a Venezuela há pouco e eu voltei a dar aulas lá e me encontrei com meus estudantes da Venezuela, sociologia, gente, não é química, não é engenharia, não é medicina, sociologia. E eu perguntava para eles sobre o Caracasso e ele não sabia. Ou confundiam o Caracasso com o golpe de Estado que deu o Chaves no ano 1992, né? Meu filho sabe, porque a gente falou muito disso, né? E porque a gente foi atravessada, a gente viveu aquilo, eu vivi aquilo, isso também está aqui, né? Também eu sou também testemunha. No entanto, eu acho que é um apagamento que a gente, essa tese aqui, por isso que a importância política, ética, historiográfica, teórica, de tentar, né, mostrar, né, algumas vozes em contra desse apagamento, né. Agora, recentemente, na universidade, houve um evento para comemorar o Caracasso. Eu fiquei muito feliz, porque há muitos anos isso não acontecia. Nesse evento participou uma intelectual das pouquíssimas que trabalhou o sacudão, que ela está aqui, Margarita López Maia, que é a que dá conta dessa simultaneidade temporal, e um colega, amigo, que eu não sabia que ele estava pesquisando. De fato, eu vi ela e falei, olha, vamos trocar figurinha aqui, né? Porque eu acho que a gente tem que continuar disputando, né, a relevância historiográfica do sacudão, que é um fantasma que espanta. É um fantasma que espanta, que é perigoso para a ordem, para qualquer ordem. Não sei se com isso eu respondo. Quem mais? Você que sabe. Acho que dá para falar daqui. Boa noite, espero que seja bem. Na verdade, a minha pergunta é uma questão mais pessoal mesmo, sobre você, se você quiser responder também, não precisa, mas esse processo seu de escrita, que você disse que incorpora, né, você estava nas testemunhas, incorpora outro personagem, e você falou também que foi personagem, uma das testemunhas do evento, e aí, principalmente você mesmo, como é sentir, como é que sei lá, porque uma coisa é você escrever como escritora, né, de literatura, você escrever uma literatura, outra coisa é você escrever uma história, uma coisa que realmente aconteceu, e aí eu fiquei isso na minha cabeça. Tem muita diferença, como é que a sensação, se é difícil, o processo de escrita, enfim, é mais uma questão mesmo, assim, de sua sensibilidade quanto à escrita, se isso muda muito. Essa pergunta é muito difícil, porque eu não sei muito bem como te responder. Assim, é diferente, com certeza. Eu acho que assim que eu cheguei aqui no Brasil, eu fui perpassada, né, por essa necessidade de narrar, assim, o Brasil, pessoas específicas no Brasil daqui, né, vou falar particularmente de Ariane Araújo, que era esposa de um colega também daqui, né, o Vanderês, que agora é professor em Floripa, acho, né? Santa Catarina, isso, né? Os dois, tanto ele quanto ela, me jogaram para eu escrever de novo, narrar. A
havia muito tempo que eu não narrava, assim, a minha escrita acadêmica era acadêmica, mas sempre acadêmica, sempre com jogo literário e metafórico, né? Só que aqui foi assim, ser jovem na escrita, e eu fui assim como, nossa, consigo narrar, e eu acho que narrando eu consigo falar mais e apresentar mais e expressar de melhor forma aquilo com que eu estou me encontrando, né? Então, a escrita, essa forma de escrita, não é apenas um estilo, ela também é uma expressão de uma relação com aquilo com que eu estou estudando, assim, que não é um objeto distante, que nesse vínculo com esse objeto há um encontro que ele me perpassa e ele também vai me dizendo a forma como eu vou escrever, né? Então, essa forma aqui não foi pensada assim, a priori e tal. Obviamente, teve a sugestão do Marcelo, né? Que eu acho que ele conseguiu ler um pouco o que estava rolando, né? E aí eu me joguei, foi difícil. Eu sim tinha algumas premissas importantes, né? Teóricas e políticas. Eu preciso confrontar essas duas camadas, né? Dos tipos de fontes, né? O que foi dito, que está nos jornais, e aquilo que aconteceu por baixo, que ninguém fala. Eu quero ir para lá, né? Então, eu decidi tratar diferencialmente essas duas fontes. Essas eram como premissas, né? Elementos que eram importantes. O segundo tinha uma demanda ética, que era como eu faço para não contribuir na minha escrita com o apagamento e o silenciamento com que essas testemunhas têm vivido até agora, né? Porque eu pegar as testemunhas e eu construir a minha narrativa a partir das testemunhas era reproduzir esse silenciamento. Então, para mim era uma demanda ética e política tornar elas visíveis por si. Essas vozes têm que aparecer mesmo, né? E elas têm que aparecer me atravessando. Então, eu acho que essas duas premissas elas foram as bases que me levaram para construir uma narrativa. E a terceira, né? Como é que eu tento fazer uma escrita que tente acompanhar o movimento orgânico do que se passou, né? Que o argumento não consegue, né? Eu acho que se alguém quer saber, conhecer, se aproximar de como que foi que se produz aquela irrupção, né? Aquele acontecimento, eu acho que é mais possível você se encontrar com aquilo com essa forma do que com estudos, né? Que tentam procurar causas possíveis, que sempre fica muito por fora, né? É comum escutar as causas do Caracazo, que levou ao Caracazo, né? A crise, as políticas, o FMI, sim, com certeza, mas podia não ter acontecido, né? Por isso, muitas pessoas, quando eu fui na Venezuela em 2018, né? Que foi um momento de crise muito forte, né? Muitas pessoas falavam para mim ir na rua. Como é que aqui não aconteceu um Caracazo, né? Como é que aqui a gente está numa situação pior do que naquele momento, de fato, né? De fato. E como é que aqui não acontecia? Claro, porque o acontecimento excede qualquer causa. Ele tem umas dinâmicas próprias, né? Que são imprevistas, um pouco como se comporta a genética, né? A genética aleatória. E vai gerando, né? Também tem suas leis, né? Então, como a gente pode jogar um pouco entre esse movimento, né? Da aleatoriedade da genética com as leis da evolução, né? Na história. Um pouco assim, não sei se com isso eu consegui te responder. Mas sim, o
porque sim, essa escrita, como ela decidiu se jogar dessa forma, foi muito dolorosa, porque era reviver esses encontros, especialmente a última crônica, que é a crônica que fala das mortes, né? E eu escrevia e eu tinha que parar. Eu escrevia, eu parava, eu chorava, eu saía, dava uma volta, eu tinha que uma garrafa de rum venezuelano e eu tinha que beber rum venezuelano, pácata, e continuar e parar, porque eu era atingida por aquilo. Assim, não é uma escrita sossegada, não é uma escrita leve, é uma escrita tensionadíssima, com essas premissas aí, com essas demandas éticas, historiográficas e políticas. Respondido. Mais alguém? Eu estava pensando em uma coisa, mas só que isso vai demandar uma conversa. Você falou do Valderez, eu pensei na tese dele sobre o tempo carológico. Mas pois nossos debates teóricos era isso, né? Pois O acontecimento como carológico. Mas isso é outra conversa. é conversa para muito tempo. Gente, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Eu acho que é isso. A gente não pôs as músicas. Não, mas sim, vamos encerrar com essa música. Vamos. Não, peraí, importante também. Gente, a Lívia vai estar vendendo os livros aqui. A gente vai anotar o Pix para quem quiser. Importante, né? Manutenção da pesquisa. É verdade. Super recomendo, indico. Um é meu, um já é meu. Então a gente vai anotar o Pix dela. Quem tiver interesse, só chegar e ler. Pegar o livro e ler. Enquanto o Matheus bota essa música, eu vou cantar rapidinho, porque essa música... Para fechar? Para fechar. É para fechar mesmo. Não, sim, mas a que você falou que encerrar mesmo. Encerrar mesmo. Essa música aí é um samba de Wilson das Neves, que se chama O Dia que o Morro Descer e Não For Carnaval. E esse samba converteu-se no epígrafe da minha tese. Eu soube desse samba por outro colega daqui, André Luan, que acabou de está tomando posse agora em Viçosa. E esse samba, esse poema com que eu encerro, um diálogo com esse samba. E esse samba parece que estiver falando no Caracaço. É isso. Se não for carnaval, ninguém vai pra assistir o desfile final. Na entrada, giga de fogos pra quem nunca viu. Vai ser escolhida, metralha danada e fuzil, é a guerra civil. O dia que o morro descer, carnaval. Não vai me dar tempo de ver o ensaio geral. E na aula da escola será uma quadrilha. A revolução já vai ser de guerrilha. E a alegoria é um tremendo arsenal. O tema vai ser a cidade partida. O dia em que o povo comer na avenida. Não vou descer e não vou carnaval. Não vou, eu errei, né? Você não erra, a gente erra junto. Quem vai ficar pra sentir o desfile final? Na entrada, rajada de fogos, pra quem nunca viu. Sem descobrir, pra metralha, granada e fuzil. É a guerra civil. O dia que eu vou descer e não vou carnaval. Não vai nem dar tempo de ver o ensaio geral. E cada uma aula da escola será uma quadrilha. A revolução
R$60 que custa o livro. Também está à venda